cristãs, a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Vamos comentar rapidamente aqui sobre a escatologia islâmica, né? Vamos ver aqui o que tem para apresentar para nós aqui o Alcorão. Eu tenho aqui o Alcorão, a tradução em português de Mansour Shalita, certo? Uma tradução muito conhecida no Brasil, tá bom? Bem, o que seria para um muçulmano, né, convencional aí, o que seria escatologia para ele? Olha, o Janá islâmico, ele mostra uma espécie de uma orgia escatológica, bem diferente do livro sagrado, no caso a Bíblia. Mas veja bem, o islamismo, ele promete um paraíso chamado Janá, descrito com riquezas e detalhes, né, em questões também que parecem coisas carnais, orgias, né, desse tipo de coisa aí, que tinha na mentalidade daqueles que escreveram esse livro, tá bom? Agora veja, o que diz aqui a sura, né, que são os capítulos. Eu tenho aqui a sura 78, o verso 31 a 33, fala aqui sobre o paraíso. Ao contrário, os tementes de Deus terão jardins e vinhedos, donzelas de seios firmes na mesma idade e taças cheias, né? Provavelmente cheias de vinho, né? Eu estou parafraseando aqui, né? Então, isso aqui é a descrição do céu, né? Pela escatologia do Alcorão. Muito bem. Nós temos também aqui no verso 2, né? Aliás, na surra 2, versículo 25, está escrito o seguinte: anuncia aos que creem e praticam bem que deles será o paraíso por onde correm os rios. Cada vez que provarem os frutos, exclamarão: são iguais aos que comíamos na terra. Lá terão esposas puras, ou seja, virgens, e lá permanecerão para todo o sempre com essas esposas virgens. Mas seria somente isto que está no Alcorão? Não. Nós temos aí os hadiths, né, que são as interpretações muçulmanas do Alcorão, certo? Então você tem aí uma explicação, por exemplo, no segundo hadith, né, que diz sobre o mártir islâmico, como é que ele é recompensado por Alá, né? Então veja bem, eu tenho aqui a declaração que diz o seguinte: 70 virgens eternas de ímen que se regenera eternamente, ou seja, eternamente essas 72 virgens continuarão virgens, ou seja, você vai ter sexo com elas lá no céu, o céu muçulmano, mas o ímen delas vão se regenerar eternamente, é o que diz aí os hadiths, tá? Então, prazer sexual perpétuo com resistência sexual aumentada no paraíso, você vai ser, né, um top, né, na área sexual lá no paraíso muçulmano. Rios de vinho, vai ter rios de vinho perpétuo, né? Aves finas, carne de aves finas, você vai comer lá, e sexo ilimitado. Olha, do ponto de vista bíblico, isso não é céu, né, cara? Isso é um harém, né, celestial, montado por um homem obcecado por sexo, né? Que provavelmente foi Maomé, né? Que ele não perdoava ninguém, tá? E é um bordel, né? Disfarçado de fé, né, pessoal? É um delírio de um homem que tinha uma mente corrompida. Então esse
Jannah islâmico, né, esse céu aí, na verdade é uma fantasia de um tirano, né, um árabe machista, cujo deus Alá, né, parece ser um cafetão cósmico, prometendo luxúria em troca de obediência e sangue. Então, queridos, se você se tornasse um mártir, você terá essas 72 virgens neste céu muçulmano. É por isso que nós vemos tragédias e mais tragédias cometidas por homens que levam isso ao extremo, né? Os muçulmanos extremistas, né? E aquele pessoal do Estado Islâmico, né? E outras entidades, eles procuram seguir à risca o que está no Alcorão. Então, morrendo pela fé islâmica, você terá esse tipo de paraíso aí. Isso daí é uma loucura, né? Uma loucura. São pessoas que vão ser enganadas pela sua luxúria. E eu espero que muitos venham compreender que só Jesus Cristo é que conduz ao céu. E o céu não é esse bacanal aí, não. Não tem sexo no céu, não tem virgens lá no céu, ok? Seremos como os anjos, diz a Bíblia Sagrada. É uma pena que pessoas ainda acreditem, em pleno século XXI, nessas verdadeiras aberrações teológicas. Mas milhões acreditam nisso aqui, né, pessoal? Fiquem na paz, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Questão: é verdade que os mártires do Islã são recompensados com, como diria Lorde Vinheteiro, champolas douradas ao chegar no paraíso? A questão das virgens, quando o cara morre em nome não sei exatamente como é que é isso. Tá, então, tipo assim, no paraíso você vai ter o que você quiser. O que você quiser. Você quer ter 800 virgens, você vai ter. Você quer ter o que você quiser. Uhum. Entendeu? Antes de pensar, você já tem. Tá? O homem, já falando, né? Aqui, você pega um homem, tá? E diz assim, você tem 4 mulheres aqui pra ter uma relação contigo. O cara fica, Aí ele quer, né? Mas no paraíso não pode. Aqui, que indecente isso. No paraíso, ter 4 mulheres. Que indecente. É ou não é? Uhum. Caraca, meu. Se o cara quer, se Deus quer recompensar o cara com você. Mas ele não mata por causa das 70 virgens. Lembra que tudo vai ser atrelado à intenção? Uhum. Se ele tá matando, não. Ele não deve matar pra começar. Mas vamos botar assim, uma guerra, tipo, guerra, tá? Que tem o direito de defesa, tá? A gente tá falando de uma batalha, tá? E ele morreu como mártir, tá? E Deus quer recompensar ele com 70 virgens? Quem sou eu pra dizer que não dê? Uhum. Mas tá um muçulmano fazendo a mesma defesa, mas ele tava defendendo a terra dele, a casa dele, tá? Aí não pode. Ai, mas é que ele tá fazendo por 70 virgens. Cara, discute com Deus no dia do juízo. Entendeu? Tá? E se o cara não quiser 70 virgens, ele diz, eu não quero. Uhum. Entendeu? Mas você tá entendendo? Os mártires ganharão 72 virgens no paraíso. É certo. Sobre esse, que os mártires vão ganhar 72 virgens. Primeira coisa, em outra vida não é as coisas materiais. As pessoas que ficaram martirizadas, as pessoas certas, corretas, crentes, as pessoas sinceras, as pessoas ligadas por Deus, eles não estão fazendo as coisas pela causa de algumas coisas materiais na outra vida. Isso é a primeira coisa. Realmente, eles estão participando, fazendo ações pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é a primeira coisa. Segunda, se existe virgem para os homens, existe virgem também para, digamos que, e as pessoas certas, corretas para as mulheres também. Outra vida, como que aqui existe um homem, uma mulher,
na outra vida também. Até que nós temos alguns ditos de que na outra vida e algumas pessoas e os casais que nesse mundo eles estavam juntos, eles tinham amor entre si, e até o último tempo eles continuaram a vida desse jeito, a outra vida eles também vão se encontrar. Por isso que se existe uma pessoa certa, correta, digamos, virgem para o homem, com certeza para a mulher também vai existir. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não vai, dizemos que aqui, fazer uma separação, preferir os homens para as mulheres. Isso não é certo. Como que nós sabemos, Deus, o Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, Ele é justo. Por isso, não existe essa preocupação que os homens vai ter, mulheres não vai ter. Fora disso, esses 72 virgens, essa propaganda, às vezes, estão fazendo para deixar as dúvidas entre as pessoas, entre os crentes. Por isso seria bom a gente saber que primeiro que esse não é certo. A segunda, outra vida é uma vida espiritual. As pessoas que estão atrás de ligação com Allah subhanahu wa ta'ala, aproximar a Deus, eles não estão atrás das coisas materiais. Terceiro, se existe virgem para as mulheres, para os homens, existem os anjos, as pessoas certas, corretas também para as mulheres.